Então, queridos, tendo feito a nossa primeira conversinha aqui, para iniciar o nosso encontro hoje, então, a gente vai começar nosso encontro hoje com as preces, vamos fazer uma pequena meditação. A gente está revisando os 4 pensamentos que transformam a mente, então eu vou fazer isso um pouquinho logo no início, com a nossa motivação, purificação da nossa motivação, aí a gente faz as preces, e aí eu vou guiar uma meditaçãozinha hoje, a gente vai olhar a impermanência. Eu estou usando as preces, as meditações dos 4 pensamentos do livro do Shagdu Rinpoche, sobre o Nondro, né? Então, só para a gente se conectar com esse conjunto de ensinamentos que é muito importante, os 4 pensamentos que transformam a mente. Então, tá bom, deixa eu só mutar enquanto a gente está fazendo aqui a prática, que se alguém chegar no meio do caminho, o microfone aberto, não atrapalhar a gente. E eu vou agora compartilhar as nossas preces. Então, queridos, diante da figura de Guru Rinpoche, que evoca o Buda Sakyamuni, toda a linhagem, a gente primeiro, então, traz a atenção para o nosso corpo, para esse momento presente, que nós estamos agora aqui reunidos, para praticar juntos, estudarmos juntos. Então, a gente reconhece quão precioso é esse momento, essa nossa condição de estarmos com esse corpo humano, com todas as facilidades e vantagens para praticar. Quão raro é a gente compreendendo a natureza da continuidade da consciência e a possibilidade de a vida continuar em outras, né, com outras condições. Então, foi muito mérito que a gente cultivou para ter essa vida humana agora, e com essas condições preciosas para a gente praticar. Então, que a gente possa realmente reconhecer e se alegrar com essa oportunidade de termos o Dharma, os ensinamentos estarem vivos, a gente ter encontrado um mestre, os nossos mestres que temos tomado a mão, levando, né, nos conduzindo para o caminho de transformação verdadeira. E a gente não tem maiores impedimentos para praticar nesse momento, que a gente possa aproveitar e nos alegrar. Então, esse é o primeiro pensamento da vida humana preciosa, de liberdades e vantagens. O segundo pensamento é sobre a impermanência. A gente vê que todos que nascem, todas as circunstâncias e todos os seres que nascem, estão sujeitos aos fenômenos da impermanência e da morte. Tudo surge de causas e condições. Como nada tem existência inerente, surge de causas e condições. Quando as causas e condições mudam, os fenômenos mudam. A mudança é natural da natureza dos fenômenos. Eles são originados dependentemente. Que a gente possa, então, acolher todas as mudanças como parte do nosso caminho. O terceiro pensamento é sobre a causalidade, o karma. A gente vê que a causa e o resultado de ações virtuosas e não virtuosas não podem ser evitados. Nós estamos operando, estamos sujeitos ao condicionamento. Quando causas e condições se unem, é certo que um determinado resultado apareça. E a gente vê que isso acontece agora e vai continuar acontecendo, mesmo depois da nossa morte. Por isso, o cuidado com as nossas ações. Vemos que ações virtuosas nos trazem felicidade e ações não virtuosas nos levam ao sofrimento. Então, a gente estabelece um cuidado natural nas nossas ações de corpo, de fala.
quarto pensamento é sobre a natureza, é sobre o sofrimento. Vemos que a natureza contínua dos três reinos do samsara, do desejo, da forma e da não forma, é um oceano de sofrimento. Ou seja, enquanto nós estivermos operando com ignorância da nossa verdadeira natureza, nós vamos experienciar o sofrimento, porque a ignorância da nossa verdadeira natureza, que é uma condição da nossa mente atualmente, gera a dualidade, uma falsa experiência de realidade, onde nós temos uma falsa experiência de um eu existindo separado do mundo. Isso reforça um autocentramento que gera as aflições mentais, principalmente aversões e apegos. E essas aflições mentais vão fazer com que nós cometamos ações não virtuosas, e as ações não virtuosas nos levam ao sofrimento. E o sofrimento reforça mais ainda o centramento, que faz surgir de novo as aflições mentais, ações não virtuosas e sofrimento. Então, é um ciclo, porque aflições mentais geram mais aflições mentais. Samsara não para por si só. Então, a gente se dá conta que a gente precisa transformar a nossa mente. Porque o sofrimento, a raiz do sofrimento está na nossa própria mente, na ignorância da nossa verdadeira natureza. E é com isso em mente que aí a gente, o poder dessa contemplação nos faz voltar a nossa mente para o Dharma. Ou seja, buscar aquilo, renunciar a essa inteligência, faz surgir em nós o Skun Lama, que eu chamo o espírito de emergência, de sair dessa confusão. É possível sair dessa confusão. E aí a gente vai buscar aquilo que vai realmente nos ajudar nesse processo de transformação, que é o refúgio nas três joias e o cultivo da bodhicitta. Namo. Aí tomamos refúgio. Namo. No Lama, que é a corporificação dos sugatas, da natureza das três joias, eu, juntamente com os seres dos 6 reinos, tomamos refúgio até a nossa iluminação. Namo Lama Deshedo Peku Concho Sungiranzila Dadandro Du Senchenan Chanchu Wardu Kyapsuchi Namo Lama Deshedo Peku Concho Sungiranzila Dadandro Du Senchenan Chanchu Wardu Kyapsuchi. Para benefício de todos os seres, eu faço surgir o espírito do despertar e cultivo a realização do Lama como Buda. Por meio de atividades iluminadas, treinarei cada ser de acordo com suas necessidades e faço o voto de liberar o mundo. Senkedro akundontu, Lama sangedro me, Ganla gandu trileki, Droa doa dancha. Sangedro akundontu, Lama sangedro me, Ganla gandu trileki, Droa dancha. E a gente faz então as preces das 7 linhas, evocando o Guru Rinpoche, para trazer, evocando a sabedoria de Guru Rinpoche, para trazer bênçãos para a nossa prática, nosso estudo hoje. Hum, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso supremo Siddhi e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Om.
Ho again again ujan sam pema gesa dong po lam yan sain chage nyudru ne pema june jesu dram kudu kandro mampe kor kiki jesu dadru ki jingi lopchik sheksu so guru pema siji again, again, ujan sam pema yesa dong po lam yasen chagin yodru ye pema june jesu dram kudu kandro mampe kor kiki jesu dadru ki jingi lapchik shiksu so guru pema siji. A gente pode imaginar que Guru Rinpoche, que estava à nossa frente, nos concedendo as bênçãos, iniciações. Então, ele vem para o topo da nossa cabeça, reduz em tamanho, se dissolve em luz. E, através do nosso canal central, ele repousa no nosso coração, na altura do nosso coração. E aí a gente pode imaginar que o nosso corpo fala e mente são inseparáveis do corpo e fala da mente do Guru. Com esse sentimento, com essa realização, a gente faz a nossa prática. Eu vou pedir que vocês encontrem uma posição confortável. E aí eu vou conduzir a meditação, tá? Então, primeiro estabeleça o corpo, seu estado natural, relaxado, quieto e vigilante. Deixa que a consciência vá iluminando todo o corpo, todo o campo somático do corpo. E à medida que vai relaxando, solta as tensões. Aproveita cada expiração para soltar as tensões que encontrar no corpo. Especialmente no rosto, nos ombros. E à medida que o corpo vai aquietando, relaxando, vai deixando que o fluxo da respiração siga o seu ritmo natural, ajudando na quietude da fala interna. Simplesmente observa o fluxo da respiração, solta a cada expiração, não só as tensões do corpo, mas também os pensamentos, as imagens que estiverem surgindo nesse momento. O corpo em seu estado natural e a respiração no seu ritmo natural. Deixa que a mente, então, fique completamente presente, deixando para trás as lembranças do passado, expectativas em relação ao futuro. Fica uma atenção completamente aqui e agora, aberta,
relaxada e clara. Então, desse lugar de quietude, a gente então passa para a meditação analítica sobre a impermanência. Primeiramente, vamos contemplar a impermanência. A gente pode ver, lembrar a progressão desde o nascimento, desde o momento que a gente nasceu, maturidade. E depois a gente pode imaginar que vem a velhice e a morte, ou a gente pode contemplar isso na vida das outras pessoas. Então, nós estamos sempre em constante mudança. As pessoas que vieram e se foram, as posses, as coisas que já tivemos e já perdemos, cenários inconstantes. Uma hora, por exemplo, a gente pode imaginar a situação do povo da Ucrânia, né? Há bem pouco tempo eles estavam numa vida comum, agora eles enfrentam essa situação, essa guerra. As circunstâncias estão sempre mudando. Os fenômenos são como que uma representação, tem uma representação calidoscópica. As coisas estão sempre mudando e se afetando mutuamente. A gente também pode pensar num universo em constante movimento. Nas partículas subatômicas do nosso corpo, tão cinéticas, tão móveis, que em qualquer momento a sua existência e paradeiro são somente uma probabilidade. A gente pode pensar em todas as células que mudam constantemente no nosso corpo. Cada certo período, nosso corpo muda completamente, as células mudam completamente. Podemos também contemplar a morte, as incontáveis mortes que ocorreram no passado e as que ocorrerão. Nós mesmos já vivenciamos morte de muitas pessoas na nossa própria vida, durante a nossa vida. E a gente sabe, né, pela história, quantas pessoas morreram, as que estão morrendo agora, e as que morrerão. E também a gente contempla em relação à morte a incerteza sobre quando e como a morte acontecerá novamente. Imagine modos específicos em que a morte pode vir. A súbita separação de amigos e familiares. Nós não sabemos quando isso pode acontecer, de que forma. A gente contempla até que essa aparente coesão da vida seja percebida como uma ilusão transparente. Tudo está em constante mudança. E quando a gente para de contemplar, a gente descansa a mente. Deixa que essa realização dessa constante mudança de tudo, natureza impermanente, tudo da nossa vida, a gente sinta isso profundamente, no silêncio. Mas aí os pensamentos vão surgir novamente. Quando eles surgirem, a gente então direciona os nossos pensamentos para compaixão. A gente pode refletir
sobre como geralmente vivemos negando a impermanência. Nós e todos os outros seres. No entanto, somos surpreendidos uma e outra vez, quando aquilo que acreditávamos ser sólido e duradouro se desintegra e desaparece. Nós temos esse exemplo agora da guerra na Ucrânia. Uma coisa súbita, assim. Lembre-se do sofrimento na hora da morte, o medo, a separação dos entes queridos e das posses. E lembre-se das tumultuadas experiências no bardo após a morte, que pode vir, essas experiências que vão vir. A gente sabe que nossa consciência vai continuar experienciando realidades. Pense, então, como quase todos os seres, esquecidos da impermanência, perdem o seu senso de prioridade. Como a gente perde tempo, coisas banais, e não nos preparamos para enfrentar a morte, as mudanças, principalmente a morte, e o que virá após a morte. Vamos refletir assim até que brote compaixão por nós, por todos os seres que vivenciam esse sofrimento. Você pega surpresa pela impermanência. E mais uma vez a gente descansa, uma meditação silenciosa e não conceitual. E aí, novamente, quando a incessante criatividade da mente fizer surgir os pensamentos, agora a gente direciona eles para a oração. Vamos rezar para que todos os seres possam atingir uma realização tão profunda da impermanência que permita-lhes purificar totalmente a tendência de tomar as aparências como reais, imutáveis. E também para que possam liberar todo o apego e a aversão que isso acarreta, que essa visão acarreta, a realidade das coisas, a permanência das coisas. Isso é uma ilusão. Então, o apego vem disso e a aversão também. Rezamos para poder passar pelas transições da morte, nós e todos os seres, mantendo o reconhecimento da natureza da mente, e para que a sua realização se torne tão forte que a gente possa socorrer os demais no tumulto do bardo. A gente aspira, a gente reza. Que a gente possa ter essa realização tão profunda de enfrentar o processo da morte e no bardo ainda ajudar os seres. E aí, mais uma vez, a gente descansa nossa mente. E aí, finalmente, quando os pensamentos retornarem, a gente faz o compromisso, o voto de viver e praticar com inabalável reconhecimento da impermanência. Que essa prática se torne profunda e real para nós. E a gente se compromete a realizar a verdadeira natureza de todos os fenômenos, positivos ou negativos, e a buscar a essência absoluta, que é a natureza da realidade. E com essa resolução, com esse compromisso, a gente relaxa mais uma vez na meditação não fabricada. E deixa que a energia desse compromisso invada o nosso coração e a nossa mente.
Então, queridos, esse é mais uma das meditações que a gente pode fazer para contemplar os 4 pensamentos, né, essa impermanência. Esses pensamentos vão trazer energia para a nossa prática, assim. Vão redirecionar a nossa motivação, a nossa vida, na verdade, as nossas prioridades para a gente praticar. A gente vai precisar realmente de reunir as condições para a gente praticar, né? Se a gente deixar a nossa motivação solta, assim, uma clareza para onde a gente está indo, né? As condições desfavoráveis dessa mente que opera com a ignorância e para onde ela nos leva, e a possibilidade, a gente sabendo que tem a possibilidade de transformar a nossa mente e transformar a nossa experiência, então essas contemplações nos ajudam a redirecionar nossas prioridades, né? E encontrar a energia para a prática. Então, hoje a gente vai começar o capítulo 9, estabilizando a mente. Mas antes, eu queria que a gente se lembrasse, né, a gente entrou no caminho, né? A gente entrou, tá vendo o nobre caminho de 8 passos, né? Como o Lama traz, ele traz a partir dos 3 treinamentos mais elevados, né? O cultivo da ética, o cultivo da concentração e o cultivo da sabedoria, né? Só que eu queria só que a gente se lembrasse, que a gente viu lá quando ele estava estudando o capítulo 5, que o processo de transformação da mente, ele envolve, né? Ele envolve a gente estabelecer visão, meditação e conduta. Então, eu queria que a gente desse uma olhada de novo aqui nesse material que a gente viu rapidinho, só para a gente se lembrar, porque a gente vai se lembrar que as etapas de treinamento da mente vai envolver, né, não só a prática da meditação, como a gente costuma se relacionar com ela, sentar, meditar, né, trabalhar com a mente diretamente. A gente vai ter que trabalhar com visão também. Na verdade, a visão é super importante. Na verdade, é a base, né? É a compreensão da realidade como ela é, né? E a meditação, né, no processo da gente descortinar a visão, a gente vai pensar, contemplar e repousar, para a gente tornar viva essa visão. Mas aí a gente vai ter que entrar na etapa da meditação também como a forma de a gente trabalhar com as nossas emoções, de a gente romper os obstáculos internos que nos impedem de manter essa compreensão, né, que a visão vai descortinando para nós. No processo de descortinar a visão, que vai envolver, né, pensar, contemplar, repousar sobre todo o processo, todo o caminho, né, toda a visão como o Buda trouxe, né, a compreensão da natureza da mente, a compreensão das 2 realidades, né, a compreensão das 4 nobres verdades. Esse é o processo da gente descortinar a visão, de compreender a realidade, né? O que é a realidade mais ampla e qual é a realidade que nós estamos vivenciando agora, né, com esse corpo, com essa fala, com essa mente. E aí o processo da meditação vai nos ajudar a lidar com esses conteúdos, com os obstáculos internos, as funções mentais, os obscurecimentos, né, cognitivos, né, as emoções. Para aí a gente, com a visão e com a meditação, a gente aplicar, né, na nossa conduta, né, a visão e a meditação, a transformação da mente e a transformação do coração na nossa conduta. Então, a gente vai... Todo o processo de treinamento da mente está vinculado com a nossa vida inteira. Então, não é apenas no momento que a gente está meditando ou está estudando que a gente está fazendo o processo de transformação da mente. É toda a nossa vida. Então, essa etapa da conduta vem exatamente na aplicação da visão e da meditação, né? Que aí a gente vai cultivar a não virtude, abandonar a não virtude, cultivar a virtude e trazer benefícios, mas com essa perspectiva, uma perspectiva que vai cada vez mais se ampliar, até a gente isso ser completamente natural, né? A realização da virtude e das qualidades ser completamente natural quando a gente realmente atinge a visão da grande perfeição, que seria a culminância do caminho, né? Mas a gente vai ter que passar por esses processos. E a gente não ficar preso, assim, em nenhuma etapa dessa. A gente pode ficar preso em nenhuma dessas etapas. Aí eu queria relembrar, a gente tem um vídeo bem didático do Mingyur Rinpoche, que a gente até já viu no Estudando Capítulo 15, mas eu queria lembrar de novo, só para a gente ficar claro. Ele explica bem mais claro, assim, né? Esse processo, da importância da gente entender que a gente precisa passar por essas três etapas do treinamento da mente são interligadas, né?
elas se retroalimentam, né? Isso também se mostra um pouco o próprio caminho, né? O caminho da meditação, deixa eu pegar aqui o próprio caminho, né? O caminho as práticas que a gente vai começar a fazer, dependendo do veículo que a gente está, ou seja, do nível de praticante, de motivação que a gente está. Então, a gente vai também trabalhar com esses 3 níveis, né? A ética, que seria a compaixão, né? O cuidado, né? O cuidado tem que se instalar em nós. Depois, a gente vai ver que o cuidado só não é suficiente, a gente precisa trabalhar com a mente, que é o aspecto mais sutil, né? A gente vai ter que desenvolver a atenção plena, a concentração, né? Para a gente ter, como a gente viu no capítulo anterior, para a gente poder praticar virtude, ter cuidado, a gente precisa ter atenção plena e vigilância, introspecção. Então, a gente vai praticar isso, né? Na meditação. A meditação vai nos ajudar. Aí tem shamatha, vipassana e as práticas, né, de sabedoria, que vem para a gente obter a visão correta, né, e o pensamento correto, a nossa mente ser posicionada assim, de forma correta na natureza da realidade, né? Então, no caminho, a gente pode olhar assim, aqui no caminho, né, gradual, né, do Theravada, né, o caminho do renunciante aqui, mas também é a mesma estrutura no caminho Mahayana. A gente vai praticar generosidade, moralidade, paciência, esforço jubiloso para a gente estabelecer esse cuidado, para depois a gente entrar nas práticas de concentração, de meditação, né, de dhyana, seria de shamatha, e a gente depois poder ter condição de ter uma mente calma, clara para praticar vipassana, para cultivar a sabedoria, né? Então, eu queria a gente se colocar para ver de novo esse vídeo do Domingo Rinpoche, porque eu acho que agora a gente vai ouvir melhor essa explicação dele sobre a importância dessas 3 etapas do caminho, né? E aí a gente inicia o capítulo, tá bem? Deixa eu pegar aqui o vídeo que eu tinha separado. Aqui. 8 minutinhos. Tem legendas em português, tá? Então vamos lá. Hello, Rashidele. I would like to share with you about transformation. So, if you want to meditate, if you want to learn about the spiritual path, why? Because we all want to transform. We all want to change. So, we are looking for something. We are looking for solution. So, that's good. If you want to change, it's really just thinking I want to change and look for solution, look for meditation, look for spiritual path is really good. By itself, it begin to already, you will heal already. You will begin to transform already. So wonderful. But the next is you have to know what is really you can transform. What makes you can really transform. This is very important. So many people, they learn meditation or they look for spiritual path, and after some time they stuck. Maybe they just stuck somewhere. So what is somewhere? Total transform, if you want to really completely transform, need 3 things: view, meditation, conduct. So these 3 things is very important. You need 3 together. So some people, maybe they're fascinated by view of meditation, view of spiritual path, whatever. That's so nice. Then they stuck there. So they don't meditate and they don't apply this view and meditation in daily life, the conduct. So conduct is missing, the meditation is missing. So you will transform certain limit by view. It may help you and really good for you, of course. Then you're stuck. So you cannot transform unlimitedly. So then next, what we need is meditation. It's very important. Some people, they begin with the meditation. They don't have much idea, and then they don't have the view. They don't understand too much. They just relax, just follow instruction. Don't know why and how. Just follow. It helps, and people really like.
and it will transform. It will good for you, benefit for you. But after some time, without view, without conduct, again will stuck. So don't know, and maybe might have many doubt, and then keep quiet. I'm meditating. I don't like that sound. Become like that, angry, and meditate. Okay, but only benefit on the cushion. So out of cushion, anger come back again. So you will stuck. And some people, they like conduct, ethical behave, discipline, morality. Wow, nice. I want to do that. I want to help others. So, and that really helps, of course, transform. But only that, again, cannot transform unlimited. So, this only by this, out of 3, only one only, always there's limitation. So if you want to change complete, you need 3 together. So what is view? View is to understand why, how, what, and what is the nature of the reality. So there are many view, the relative reality, absolute reality, so on, so on. So you have to know the view in the meditation. So and second is the meditation. Meditation is directly deal with the view is dealing with the sometimes what I call dealing with head, and the meditation is dealing with heart directly. So how to deal with the feeling and emotion? Normally most important is we need the meditation. Why and how and what, those things sometimes cannot help directly to the emotion and feeling. So dealing direct to the emotion and feeling is the meditation. What is the meditation? Awareness. So recognize awareness and practice awareness. Exercise to develop awareness. So conduct. Now third is conduct is applying this view and meditation in daily life, especially with the problem. And normally there are 3 kind of like 3 conduct. Abandon. So if you have some unethical behave, opposite of morality, whatever. So you try to avoid those things. Not just avoid. Second one is to develop something. So if you have some kind of like lack of compassion or lack of wisdom, lack of something, maybe your mind is lack of patience, so much irritate, or you have some communication problem, whatever. So you particular focus whatever problem, but at the beginning don't apply with the big problem. This view and meditation to transform your daily life problem. At the beginning don't apply with big problem because you cannot success, and this problem is really strong, so you cannot really deal with it at the beginning. So you try to start something small and apply the view meditation with that problem in everyday life. Once you success that one, then you will success even big one. So third discipline is, third conduct is not just you avoiding and accumulating something good or virtue. You try to help others, share others, so helping others. So these 3 is conduct. So if you have these 3 together, then it really you can transform and really benefit for you. So I met one scientist friend. He is psychologist. So I have this just discussion with him, and he said it's very similar in a psychologist, what they call ABC. So A is affect, and then B is behavior, and C is cognition. So for example, they see the patient, maybe they might have depression problem. So first, cognition, deal with their belief, their
their thought. Then second, they deal with the behavior. And then third, they don't know how to deal with emotion directly, but indirectly dealing through, behavioral and cognition. It helps for the emotion also. So 3. Similar. So for the meditation, what we call view, meditation, and contact. So if these 3 together, really help for you. Thank you. O que vocês acharam? Um comentário sobre essa parte antes da gente começar o capítulo? Tem alguma dúvida, alguma coisa assim? Vocês entendem assim qual a importância da gente trabalhar nós precisamos trabalhar com a compreensão da visão da realidade apresentada pelo Buda, né, pelos mestres, o que a gente está olhando de fato, porque a gente precisa compreender isso. Isso é um processo gradual. A gente vai sendo apresentado a essa visão, por exemplo, né, o Lama Alam gosta de apresentar já o modelo da consciência, porque o Lama Alam tem como por exemplo o Mingyur Rinpoche, que vem da tradição do Mahamudra, o Lama Alam tem apresentado o Dzogchen, que é o caminho direto. O caminho direto lida com o quê? Já com o reconhecimento da consciência, que é a construtora da realidade. Então a gente precisa, né? A gente vai entrar no caminho da meditação, mas se a gente não tem uma compreensão da visão, a gente precisa compreender intelectualmente, a gente precisa deixar claro essa compreensão para nós, a gente precisaria fazer resumos, assim, do que está sendo apresentado enquanto conteúdo filosófico, né, assim, da compreensão, né, colocado em palavras aquilo que o Buda realizou, né, que aí ele começou gradualmente apresentando as 4 nobres verdades primeiro, né, da perspectiva de nós seres sencientes que vivenciam o sofrimento. Então, olha o sofrimento, veja o que é o sofrimento de fato que você vive. A gente só vê o primeiro nível, que é o sofrimento do sofrimento. A gente não consegue ver o sofrimento da mudança, da impermanência, a gente não vê. A gente só vê depois que a mudança ocorre, que aí a gente vivencia como sofrimento aquilo que era felicidade dependente de causa e condições. Como tudo muda, a gente aí experiencia o segundo nível só. A gente, quando vê, por exemplo, a gente compra um carro, a gente não vê sofrimento em comprar um carro. Mas, na hora que esse carro sofre uma pancada, ou alguém bate, ou ele é roubado, ou a gente não tinha seguro, sei lá, enfim, aí a gente tem o sofrimento de ter perdido o carro, né, por exemplo. Então, a gente não está ligado a esse nível de sofrimento. Então, e muito mais o sofrimento de a gente não entender da ignorância, da gente não compreender a nossa verdadeira natureza, que é o sofrimento mais profundo, e é esse sofrimento que todo o caminho do Buda vai enfrentar. É o sofrimento difuso, ou o sofrimento todo pervasivo, que é o sofrimento da ignorância da nossa verdadeira natureza, de operar com essa mente dualista quando ela não é a base da nossa realidade. Ou seja, a gente não compreender que a nossa mente está operando em 3 níveis. O nível mais grosseiro, que é esse nível dessa mente que a gente está muito identificada com ela, mas tem um nível sutil, que é esse nível sutil que segue, e aí as práticas de chama vai nos ajudar a acessar. Se a gente quiser, a gente vai acessar esse nível de todo jeito, no momento da morte. Assim, né? Ela vai seguir, com lucidez, sem lucidez, esse nível vai continuar operando. E a gente não consegue, essas 2 camadas, da mente grosseira e da mente sutil, que é a consciência substrato, impedem da gente experienciar a consciência primordial, que é o nível mais profundo, que é a nossa base. Então, por exemplo, isso aí é uma apresentação da visão do caminho, e a gente precisaria entender de forma profunda, ver, como ele falou, as 2 realidades, a realidade relativa e a realidade absoluta. A realidade absoluta é essa de que toda a nossa experiência surge da consciência primordial. E a realidade relativa é uma forma da gente falar da mente para a mente que está aprisionada na ignorância da sua verdadeira natureza. Porque, na verdade, não tem 2 coisas. Tem a verdade absoluta. Quando a gente chega na compreensão da consciência primordial, tudo fica claro. Entende? É por isso que se diz que é a grande perfeição. Tudo fica entendido.
entendido. Então, o Buda entende todas as perspectivas, porque ele consegue estabelecer linguagem com todos esses níveis de experiência, porque ele compreende a experiência como um todo. Então, isso tudo faz parte da visão para a gente compreender. Aí os ensinamentos vão ter esses níveis, vão ter ensinamentos provisórios, ensinamentos definitivos, isso faz parte da visão. Então, a gente precisa... O Lama Alam tem trazido isso, né, a partir da perspectiva do Dzogchen, mas a gente, né, e tem os livros, a gente tem feito estudos, por exemplo, o estudo da conduta, por exemplo, né, Shantideva, naquele livro Shantideva que a gente tem estudado, a gente tem ali todo o processo de transformação da mente, está todo ali, mas enraizado na visão, na meditação e na conduta. Está sempre essas três coisas juntas, não estão separadas. Então, só para a gente se alertar que o processo de transformação da mente, ele envolve tudo na nossa vida. Não é? O caminho espiritual é o dia que eu vou nas práticas, o dia que eu tenho isso, o resto é a minha vida. Não, não tem essa separação, entende? É isso que essa perspectiva nos dá, assim, de que, na verdade, toda a nossa experiência é a nossa prática. É a nossa prática. Toda a experiência é a nossa prática. Então, para a gente ter essa perspectiva, e que a gente precisa não ficar preso no nível intelectual, como ele disse, a gente pode compreender claramente, falar, mas a gente não consegue desativar os condicionamentos mais sutis em nós. Essa compreensão, ela não está integrada com o nosso coração, como ele diz, né? A gente tem os padrões de comportamento estão completamente dissociados da nossa compreensão. Então, a gente vai ter que lidar com os aspectos das aflições mentais, está ligado aos aspectos emocionais e os aspectos cognitivos mais sutis, que a gente só vai acessar quando a gente cessa a mente conceitual. Então, aí a etapa da meditação vai ser muito importante, para a gente trazer isso para a experiência direta, o nosso coração, ele precisa chamar assim de coração, ele falou, né? Sair do intelectual. E a outra parte muito importante, igualmente importante, é a conduta. É como a gente se coloca no mundo, como a gente se move. A gente não vai poder ficar parado dentro de um quarto meditando. E alguns seres fazem esse processo assim de forma profunda, mas eles têm uma motivação muito, precisam ter uma motivação muito, muito profunda, uma clareza muito profunda, as condições externas e internas muito prontas para... Por exemplo, a gente sabe de mestres que passaram 18 anos em retiro, 20 anos em retiro, mas eles não eram qualquer pessoa que estavam ali fugindo da realidade. Eles estavam aperfeiçoando a clareza para depois poder trazer muito benefício. Muito benefício. Digo Khyentse Rinpoche foi um desses, passou muito tempo em retiro, mas ele volta para o mundo numa condição de realmente trazer benefícios, né? Outros que não fizeram grandes retiros nessa vida, mas são mestres realizados, é porque eles já fizeram em vidas passadas. Então, ele já tem a condição de estar no mundo. Então, para a gente não se perder eles, aí não se perder na ação, a gente pode ficar preso se perder na ação de querer ajudar, querer isso, mas a gente não tem visão e não tem meditação. Então, a gente avança, é bom a gente fazer isso, mas a gente, né, querer ajudar, mas a gente precisa, se a gente não tiver visão clara da natureza da realidade e a meditação, que é trazer isso, essa compreensão intelectual para o coração, nossa conduta vai ser muito limitada. Muito limitada. E, às vezes, você pode perder muito tempo com conduta e não cuidar das outras etapas, da visão e da meditação. Então, tem que cuidar desses três aspectos, entende? Do caminho. Então, a gente precisa ver que o caminho é profundo mesmo. A transformação é real, assim, e o caminho está humilhado, assim, o caminho do Buda está humilhadíssimo, assim. Eu acho, às vezes, um pouco difícil é o simbolismo e essas coisas, entende? Uhum. Se eu seria tibetano, eu poderia entender Padmasambhava e adoração, porque se adora Padmasambhava muito mais. Uhum. Agora, como eu tenho uma cabeça ocidental, para mim, às vezes, isso é difícil. Mas, olha... que eu acho também, mas eu acho que se pode aprender isso, tá? Não, mas veja, termina também um outro aspecto que eu acho importante, eu entendo muito bem, né, que se falamos no nível intelectual, que se fala sempre do budismo, se explica o budismo, tá? Mas às vezes eu acharia também importante de ver o budismo um pouco para fora e respeitar a nossa cabeça ocidental,
Por exemplo, se falamos sobre vacuidade, eu já fiz retiros sobre vacuidade. Você explicou todo o tempo vacuidade do ponto de vista do budista. Mas deveria também então explicar uma vez como é nossa realidade no mundo ocidental. Porque na cabeça ocidental existe primeiro uma realidade absoluta lá de fora. É? Toda a nossa ciência é baseada nisso. Eu achei hoje um filme sobre Albert Einstein. Albert Einstein, ele desenvolveu a sua teoria da relatividade como um papel, um lápis e a própria mente. E 50 anos depois descobriu que isso que ele desenvolveu como a mente dele bate com a realidade. Assim, começamos a falar de vacuidade budista, eu acho a ideia da vacuidade budista fantástica. Eu concordo 100% com essa ideia. Mas primeiro, você deveria começar um pouco como uma comparação, né? Isso é nosso modelo ocidental. Ô, Matias, e então podemos compreender melhor o modelo budista. Isso me falta, às vezes. Essa aproximação de fora para dentro, do nosso mundo para o budismo. Tá? Porque nós estamos sempre ouvindo tudo de dentro do budismo. Que um lama, como Ellen Wallace, o Lama Padmasambhava falam sempre do budismo. Tá? Eu acho ótimo, é justo, é correto, eles devem fazer isso. Eu espero isso. Mas para pessoas que são mais discípulos deles, seria, às vezes, também bom de ter um pouco uma aproximação mais comparativa. Isso me falta, às vezes. Tem um livro, o Lama Alam, ele tem feito muito isso. Até, por exemplo, quem fez, né? Ele tem feito muito isso, né? Ele porque faz, até porque ele tem ele teve o caminho, ele passou pela academia também, né? Ele porque tem ele mesmo de filosofia de religiões, né? A formação dele também. Ele hoje ouvindo o Lama hoje no ensinamento, ouvindo hoje o Lama no ensinamento do Retiro de 8 semanas, ele fala isso, sabe? Ele fala que ele diz que a vida dele, ele teve duas vidas. Uma que ele viveu até 20 e poucos aninhos, antes dele encontrar dele chegar a encontrar o budismo, né? De encontrar o primeiro livro e assim ir para a Índia. E a partir da Índia ele reconhece que foi uma nova vida, é um novo homem. Mas aí quando ele passa depois dos 14 anos dele de treinamento, né? 10 anos de formação e 4 anos de retiro lá, ele ainda como monge, ele passou pela cabeça dele isso, assim. Mas essa compreensão de mundo budista, eu não posso levar para todo lugar, eu não posso chegar em todo lugar com essa compreensão do mundo budista, porque depois ele começou já a ensinar também, então ele viu a dificuldade de fazer essa transição, né, da visão com uma linguagem budista para a realidade. Assim, por exemplo, eu me lembrei dos meus 20 e poucos anos, do tempo que ele fez até o college, né, ainda ele estava se preparando para fazer, acho que ele queria fazer ecologia, enfim. E então ele estava ligado às ciências exatas também, né, e naturais. Ele disse, não, eu achei importante voltar para a academia. Aí ele se encontrou, a primeira coisa que fez ele, o caminho que se abriu para ele ver onde seria a ponte de interseção do que ele tinha aprendido, porque ele estava vendo a visão do Buda, né, da vacuidade, essa natureza que é da perspectiva da consciência como o fundamento da realidade, porque é diferente da ciência, a ciência parte como a realidade, a consciência é um produto da matéria, né? Então, ele disse assim, o ponto de intersecção foi a mecânica quântica. Quando ele começou a garimpar alguns livros sobre mecânica quântica, aí ele viu o ponto de intersecção. E foi isso que foi por aí, foi, acho que o tema sobre a energia do espaço que ele voltou para a academia para estudar a física e estudar as teorias da física, a ciência a filosofia da ciência e estudar essa equação da energia do espaço, né? Então, aí ele encontrou a física quântica, trouxe ele de volta para a academia e foi a ponte para poder ele fazer esse conteúdo. Mas ele é bem crítico, né, em relação à postura da maioria dos cientistas que estão ligados a essa visão, que eles não querem soltar essas caixinhas, são muito raros os cientistas que têm essa abertura, né? Mas, assim, a gente tem que se lembrar que o budismo está chegando no Ocidente,
Isso é um processo lento de gerar uma linguagem. Um exemplo, ontem eu discuti com minha esposa é bem católica, ja? E ela falou para mim, ela acha absurda a ideia da reencarnação que um ser vivo, como um humano, poderia reencarnar a um animal, tá? Então eu falei para ela primeiro, escuta uma vez, nós no Ocidente pensamos todo o tempo que somos tão diferentes de animais, tá? Eu falei isso para ela. Olha para chimpanzés, para gorilas, para primatas, eles têm uma consciência. Temos testes psicológicos e tudo que mostram isso, que eles se conseguem reconhecer no espelho. E eles mostram muito bem a transição entre animais e humanos. Nós não somos tão diferentes de animais. É? Entende? Eu comecei com isso, e então eu falei para ele, e no budismo, que eu acho super interessante, os budistas, né, eles não fazem uma separação 100% como nós, entre pensamento e sentimento, also entre percepções. Verdade, né, no budismo, pensamento é um sexto sentido. E então, né, como os animais têm também percepções, isso é claro, né? Eles no budismo não são tão diferentes de nós, né? Então, para mim, o budismo faz muito mais sentido e muito mais lógica que o pensamento ocidental, no sentido que eles incorporam os animais também. E os animais também se tratam com respeito, né? Se resiste de comer carne, para mim tudo isso faz sentido. Mas eu chego a isso como não só dentro do budismo, pensando no budismo, não na comparação. Mundo ocidental, mundo budismo. Comparação, né? Entende? Eu posso isso explicar. E para uma pessoa não budista como minha esposa, eu devo começar na cabeça ocidental dela. Entende? Ô Matias. Para mim também, eu faço isso também, né? Entende? Eu frequentemente penso, qual é a minha cultura, de onde eu venho, né? E agora eu entro no mundo budista, e eu vejo as vantagens do mundo budista e as coisas do pensamento budista que são, para mim, fantásticos e show de bola. Isso faz parte do próprio treinamento, né? É usar o intelecto para a gente fazer essas reflexões. Isso está exatamente super... É por aí. E isso tem acontecido muito, assim. Por exemplo, tem um livro, o Lama Alan, eu não conheço muito, assim, eu não tenho lido muitas outras coisas, porque a gente tem... tempo é muito curto e a gente tem que focar algumas coisas. Então, eu estou focando aquilo que eu vejo que é importante para mim, que está trazendo transformação. Mas tem muitos alunos, por exemplo, alunos do Dzongsa Khyentse Rinpoche, estão muito ligados ao Ocidente, têm produzido muitas coisas, fazendo essas pontes. Alunos isso também é interessante, porque se você olha os tibetanos, os lamas, incluindo o Dalai Lama, eles aprenderam de compreender as nossas mentes. Sim, eles estão fazendo isso eu acho super interessante. Eles, em verdade, eles muito mais aprenderam de compreender nós que nós aprendemos a compreender eles. Isso. Acho super interessante isso. Veja que eles de uma certa forma, eles compreendem como nós funcionamos e tentam adaptar a fala deles a nós. Se eu penso só como o termo consciência no tibetano, isso são termos, eles têm, em verdade, existem X diferentes termos para consciência, para percepção. Isso. É muito rico, eles olharam muito profunda, né? A natureza da mente, a natureza da realidade. É uma ciência da mente, ciência da consciência, né? É uma ciência. Se a gente quiser, por exemplo, comparação, o Lama fez um trabalho bem bonito no livro Mente em Equilíbrio, onde ele compara o caminho da filosofia com o caminho cristão, contemplativo cristão e o caminho budista. Esse é um livro bem interessante. Quem quer começar a ver pontes, por exemplo, do Lama Alan, eu conheço esse. Mente em Equilíbrio. Bem interessante. Mente em Equilíbrio, Mente em Equilíbrio, assim, ó. Ok, eu vou ler. Mente em Equilíbrio. Bem interessante esse. Tem também aí os mais recentes dele, que investigando a mente, ele traz um background um pouco mais científico, assim, aquelas referências que ele gosta de fazer nos retiros sobre, né, as descobertas da ciência, ele faz bastante correlações no investigando a mente, que seria a fase 2 do Vajraessence, né? E também na fase 1,
Aquietando a mente, ele traz também muitas referências para isso em relação à ciência, que ele tem esse cuidado de fazer, de estar ativo, de estar ligado no que está acontecendo, do que a ciência está descobrindo. Ele está sempre trazendo para a gente as novidades de onde a ciência está agora chegando, que o Buda já chegou. Então, ele gosta de fazer essas comparações, né? Para trazer elementos para a nossa... Agora, sim, cabe um pouco a nós fazer essa crítica. Tem gente que tem... Você tem essa mente mais crítica, tem outras pessoas que não têm, se conecta mais por uma devoção. Então, o caminho do budista também, o caminho budista, ele está em todas essas portas. Isso é verdade. Ele tem todas essas portas. As pessoas têm distintas aproximações ao budismo. Tem disposições diferentes. Cada uma vai se conectar de algum aspecto. Outros têm conexão com o silêncio, aí a meditação que vai ser a porta, outro vai entrar pela ética, pela clareza da ética. Então, é assim, não tem uma coisa igual. Ao contrário, essa clareza nos mostra que o caminho é muito rico e variado. Por isso que torna-se muito complexo. Se a gente precisa ter essa clareza de que é muito rico e variado, que a linguagem está chegando no Ocidente, está se transformando, o budismo no Ocidente está se construindo. O budismo no Ocidente está se construindo. Tem um livro também que é interessante, que tem essa visão um pouco, do Paul Rinpoche, o Buda Rebelde. O Buda Rebelde. De Paul Rinpoche. Então, esse livro também ele traz essas questões. Ele diz o budismo ele é 50% cultura, 50% dharma. Por isso que o budismo vai chegar aqui, tibetano, com a cultura tibetana, mas depois ele vai ter que gerar as transformações necessárias. Mas, para isso, precisa de tempo, de encontro dessas mentes, de gerar linguagem. Isso é um processo lento, entende? Sim. É lento, foi lento para chegar no Japão, foi lento para chegar na China, foi lento para chegar no Tibete. Eles tiveram que traduzir tudo do sânscrito, então foi um processo lento. É porque a gente é muito imediatista, a gente é muito raro, nossa cultura é muito fast, tudo é fast, né? Fast tudo, fast dharma, fast food. Mas é um processo muito lento. Ao mesmo tempo, a gente não tem tempo. A gente só tem uma vida muito curta. Então, a gente precisa aproveitar sem idealizar demais, sem buscar perfeição no processo, a gente precisa aproveitar o que é possível para a gente agora. Entende? Com essa clareza, com esse cuidado, com esse, né? Mas tem que botar mente e coração no processo, porque a gente não tem tempo. Nossa vida é muito curta. E a gente ainda tem impermanência, que a gente viu hoje, que a gente nem sabe, né? Quanto tempo mesmo, de fato, a gente vai ter. Então, tem essa urgência. Mas é uma coisa, assim, eu acho que nós estamos muito... a gente tem muitos méritos, porque a gente que está chegando de forma... No Brasil, principalmente, o Lama Santen fez um trabalho muito importante, assim, de gerar essa base. O próprio Lama Santen fez essa transição. Por exemplo, ele não ficou com o modelo tradicional tibetano. Ele pediu autorização do Shagdu para fazer um processo diferente. Ele não é um lama do Gompa, que está trazendo as práticas tibetanas de forma mais tradicional. Ele saiu desse processo e estabeleceu o SEB como uma escola aberta, uma linguagem mais, né, que começasse a dialogar com a cultura brasileira. Então, ele sacou isso. Absolutamente. Então, isso começa assim, também com todo o vocabulário que se usa no SEB, é bem variável de outros lamas. Eu observei isso também. Isso, é porque ele tem essa abertura mesmo, né? Esse acolhimento, assim, ele é bem acolhido. Mas aí, a gente se conectou, muitos de nós, eu me conectei com o SEB primeiro, foi com o Lama Santen. Mas agora, quando eu conheço o Lama Alan, fica claro para mim que aquilo que ele estava trazendo mais uma ressonância para mim, principalmente em relação às práticas. Entende? Então, aí é um processo, como foi com o próprio Lama, ele começou pelo Zen. Aí, quando ele encontra o Shagdu, ele se conecta com o Shagdu e ele começa com as práticas com o Shagdu, entende? Então, assim, a gente vai ter esse amadurecimento, entende? E a gente vai encontrar, e como a gente está tendo essa chuva de bênçãos, que está chegando a nós, quase todas as linhagens estão chegando para nós, né? Que devagarzinho trazendo ainda fazendo as traduções. Para fazer tradução, tem que ter gente praticando primeiro. Deve ter gente que confiou e praticou, conectou, para depois gerar as mentes calmas e claras para fazer as traduções, porque não é fácil fazer as traduções. Entende? Não é fácil fazer as traduções. Não é uma tradução comum, não, porque os ensinamentos todos apontam experiência.
E se a palavra não, se aquela tradução for mal feita, ela vai distorcer, e aí vai perder, entende? Então, é um processo lento, gradual, por isso que às vezes algumas linhagens se perdem, porque não se mantiveram vivas. Viva é a prática viva na mente das pessoas e corações das pessoas, que está sendo transmitida. A transmissão é da prática viva, por isso que fala em transmissão. Essa transmissão é muito importante, porque é de mente a mente, de experiência a experiência. Mas isso não é um processo simples e rápido, porque a gente vive dentro de processos muito grosseiros, limitantes, caixinhas, que até para ouvir, a gente precisa se posicionar adequadamente, para ouvir, de fato, compreender. Então, demora, né? A gente precisa organizar a nossa mente para ouvir, de fato, depois contemplar e aí transformar aquilo numa realidade. Então, o processo é lento, assim. Eu quis trazer um pouco isso, assim, para a gente não passar batida, agora vamos fazer já meditação, né? Não, o processo é lento e é complexo, entende? E a gente precisa ter confiança. Aí, essa confiança, na verdade, ela vai ser gerada pela nossa própria prática. Quanto mais a gente entender, olhar de forma profunda e aplicar, mais a confiança vai se estabelecer. E aí, mais as coisas vão se abrir, porque a gente vai aí, a nossa mente vai, essa mente que tem essas tendências assim, assada, intelectual, não sei o que, vão começar a se derreter também. Eu consigo tirar a confiança pela conduta, se eu consigo ver que a minha própria conduta no dia a dia muda, isso me gera muita confiança, ou uma certa autoconfiança. Com certeza, é uma forma de ver, né? É ver resultados, é pela conduta. Estou no caminho, certo? Isso, isso. exatamente. Então é isso. Então a gente tá, o caminho é esse processo rico, maravilhoso, de práticas integradas, né, de compreensão, de transformação do coração e de ação no mundo, né? Então nossa vida toda está fazendo parte da prática, para a gente se conectar com isso. E aí a gente vai, né, devagarzinho começar a entender e começar a estabelecer, né, a compreender de fato a visão. A gente vai começar a estudar, a ver, vai se interessar por vários temas que vão se abrir para nós, porque às vezes a gente já leu, às vezes é um livro, li isso, mas agora é que está fazendo sentido. Aí agora, por isso que a gente vai ter que repassar, a gente tem que estar relendo, estudando os temas, porque a mente que viu a primeira vez viu muito pouco daquilo. A mente que vê depois de um processo já vai ver outra coisa. Então, aqueles livros importantes que vocês veem, que a gente tem, né, por exemplo, esse livro agora do Lama que a gente está estudando é uma introdução. Ele chamou aqui, Introdução, Abordagem Prática de Seus Ensinamentos para a Vida Cotidiana. É uma introdução. Não tem um aprofundamento aqui. Mas a gente tem livros do Lama que nos ajudam a aprofundar, né? Aprofundar o caminho da meditação, a prática tem o Felicidade Genuína, que ele tem mais detalhes sobre a prática, tem as 4 qualidades incomensuráveis, que vai trazer as práticas do coração ali, mais profundas, né? Aí tem os aprofundamentos da fase 1 e fase 2 do Dzogchen, do John Limpa, que é investigando a mente, aquietando a mente, né? E tem os retiros, que aí a gente vai tendo os textos. Tem vários textos paralelos assim, que são importantes, por exemplo, Iluminação da Sabedoria Primordial. Foi o primeiro texto de Dzogchen que o Gyatro Rinpoche ensinou para o Lama Alan Wallace. E foi exatamente o texto que chegou na mão do Lama Santen, que ele, a partir desse texto, ele monta o esquema dos 21 itens do SEB. Entende? Olha como as coisas estão ligadas, né? E esse texto foi feito por Dudjom Rinpoche, foi escrito por Dudjom Rinpoche, que é um manual sucinto de práticas, né? Iluminação da Sabedoria Primordial. Então, esses são textos que os lamas vão trazendo e vão abrindo para a gente. O Lama Santen já ensinou isso várias vezes. O Alan Wallace já ensinou, peguei ele agora, o ano passado, retrasado, ele ensinou esse texto, um retiro, em inglês, né? Não foi aqui no Brasil. Mas, assim, então, as coisas vão chegando, vão se abrindo e vão chegando. Então, a gente vai estabelecendo a base, vai tentando fazer a compreensão básica das 4 novas verdades, e aí a gente vai seguindo o nosso coração e as bênçãos da Sangha, né? do Lama, e a gente vai encontrando, né, os ensinamentos que vão ser importantes para nós, porque cada um é não tem um padrão, uma caixa que a gente bota assim, né, o que vai ser mais útil para e cada um está num momento também de prática, de visão. Então, é bem complexo, assim. Então, os ensinamentos são dados, assim, mas cada um está recebendo num lugar, de um momento, de um jeito, assim. Então, é isso. Então, feitas essas considerações iniciais, para a gente se ligar um pouco no caminho, né? Vamos, então, iniciar o capítulo 9, que é o capítulo da prática, enfim, né? Deixa eu pegar aqui.
capítulo anterior foi a fundação, né, para a prática espiritual, que é a ética. Tanto nos 3 treinamentos que resumem o Nobre Caminho de 8 Passos. Vocês estão vendo o texto? Então, né? Ok, deixa eu só diminuir isso aqui, aqui. Deixa eu ver aqui, acho que vou aumentar ele um pouquinho. Pronto. Então, aqui nós vamos entrar, agora o Lama vai dar, de forma sucinta, ele vai falar sobre a etapa da concentração. Nós vimos a etapa da ética, no capítulo anterior, agora vamos ver a etapa da concentração, que ele vai chamar de estabilizando a mente. Aí ele vai começar com esse tópico, né? O propósito da quiescência meditativa. Imagine como seria... Que horas são? Está quase em cima da hora. Vamos começar aqui. Então, imagine como seria se cada um de nós tivesse um dispositivo, ele gosta de brincar, um dispositivo que captasse todos os nossos pensamentos. Ele imagina assim, imagina que tivesse uma telinha ligada com neurotransmissores aqui em cima da nossa cabeça, aqui, que mostrasse os nossos pensamentos. Uma telinha assim, fora, né? Ele vai dizer. Então, imagine como seria se cada um de nós tivesse um dispositivo que captasse todos os nossos pensamentos, até mesmo os mais sutis, e os não intencionais, e imediatamente os transmitisse por meio de alto-falantes amarrados no topo das nossas cabeças. Enquanto esses pensamentos permanecem escondidos, muitas vezes até de nós mesmos, porque não temos consciência do que está passando pela nossa mente, somos capazes de sustentar uma aparência de sanidade mental para aqueles que nos rodeiam. Mas, para a maioria de nós, esse verniz desapareceria rapidamente se os outros pudessem ouvir a turbulência caótica das nossas mentes. Então, essa etapa aqui tem a ver um pouco com olhar para as nossas mentes, né? Cultivar a ferramenta que vai nos ajudar a olhar para as nossas mentes, que é a shamatha, né? A prática principal, a prática espiritual como um todo, pode ser vista como o cultivo de uma sanidade mental cada vez mais profunda. Isso é a prática espiritual como um todo, né? O caminho todo. Visão, meditação, ação, é para a gente encontrar o quê? A paz genuína, a felicidade genuína, que é a mente lúcida, que conhece a sua verdadeira natureza. Então, a prática espiritual como um todo pode ser vista como o cultivo de uma sanidade mental cada vez mais profunda. E a sanidade última é a lucidez, completa de um Buda. Assim. Então, no budismo, esse caminho de tornar a mente sã é gradual, começando com práticas relativamente fáceis que produzem benefícios tangíveis e evidentes. Aquilo que o Matias estava falando, né? Precisa ser um caminho que vai nos trazendo transformação, a gente vai vendo as transformações, porque senão a gente não vai nem sustentar, o caminho não se sustenta. Então, no budismo é um caminho, o budismo traz esse caminho gradual, apesar dele ser um caminho que, dependendo da nossa condição, porque vai depender da nossa condição. O caminho, na verdade, é um meio hábil desenhado para acessar a nossa confusão, porque se a gente não tivesse confusão, a gente já era um Buda. Então, para um ser que tem menos confusão, o caminho é mais rápido. Para a gente que tem mais confusão, a gente precisa o caminho é mais longo, porque a gente precisa ir desativando passo a passo a confusão. Aí, quando a gente desativa as mais grosseiras, surgem as sutis. Quando a gente desativa as sutis, sobram as muito sutis. Até a gente chegar no soltar, porque o processo é soltar a confusão. Aquilo que está obscurecendo a nossa verdadeira natureza. Porque o que nós estamos buscando, nós já somos. Nós já somos. Esse também é um outro aspecto para a gente se lembrar do caminho, né? Nós não estamos buscando algo que está fora de nós. A lucidez não é algo fora de nós, que está em alguém, depende de alguém. É a nossa verdadeira natureza, nós já somos. A consciência primordial já é a nossa base, é a construtora da nossa experiência. Só que a gente não está reconhecendo, esse é o problema. Então, essa é a perspectiva do caminho. Nós já é de remover os obstáculos que nos impedem de ver a nossa verdadeira natureza, que já é. Já é. Ela só está... Nós não estamos botando ela para fora porque a gente não está reconhecendo. Ela está obscurecida, como um diamante obscurecido numa rocha. Essas imagens que eles gostam de usar para a gente, né?
Ou então a gente está numa névoa. Não está vendo a realidade, porque a gente está sob uma névoa bem densa. À medida que a névoa vai se dissipando, a gente já vê o que já estava lá. Outra imagem importante do caminho. O caminho é esse. Não é encontrar algo que a gente não tem. Não é construir algo que a gente não tem. Então, é revelar o que a gente já é. Então, aí ele vai dizer, o primeiro, então a gente vai... Mas aí, como esses obscurecimentos são densos, mais ou menos, dependendo da nossa condição de maturidade, de prática, porque aí cada um vai trazer das suas vidas anteriores, então a gente tem um caminho muito gradual. A gente pode chegar passo a passo e vendo as transformações ocorrerem. O primeiro estágio da prática é a disciplina ética, discutida no capítulo anterior. É o cuidado como uma prática. Então, o cuidado passa a ser uma prática. Cuidar com o que a gente faz com o nosso corpo, com a nossa energia, com a nossa fala e com a nossa mente, que só vai se aperfeiçoar mesmo da mente quando a gente se iluminar. Mas a gente vai liberando as aflições mentais que, por sua vez, vão liberando a nossa ação de fala e a nossa ação de corpo. Né? Então, a ética surge como um cuidado natural, que a gente vai ver que se a gente não fizer isso, a gente não segue no caminho, não consegue ter as condições para meditar. A gente vai ver aqui, né, ele vai dizer no tópico seguinte, quais são as condições ideais para a gente meditar de fato, assim, fazer um retiro de Shamatha, para atingir Shamatha. Então, a gente precisa ter as condições, para isso a gente precisa ter uma calma ao nosso redor, mérito, entende? Mérito no sentido de a gente ter as condições favoráveis para praticar. A gente precisa ter a compreensão, né, das pessoas que estão próximas de nós, a gente precisa ter os meios, a gente precisa ter as condições externas e internas para isso. Precisa ter o apoio, os professores, os lugares. Então, tudo isso vai fazer parte do processo. E a gente vai, por isso que é um processo de construção a gente vai estar acumulando mérito e sabedoria no processo também. Não só sabedoria, que isso aí é descortinar, abrir nossa compreensão, mas também mérito. Aí está muito ligado com a nossa ação, com a nossa conduta. Porque a gente vai pacificando as relações, a gente vai cuidando, a gente vai abrindo espaço para isso, para poder o nosso próprio caminho se florescer, entendeu? A gente tem as condições para isso. Né? A gente não pode chutar o pau da barraca, não vai resolver. Vai ter outros problemas, né? Então, a gente precisa gerar o mérito, né? Os méritos e as condições. E aí o cuidado com as nossas ações, né? Conosco, com os outros, com a sociedade, com tudo. Né? Até a condição política influencia. Imagine se entra um louco que instala uma guerra e o Brasil agora vai ser um país que vai jogar a guerra, acabou, a gente vai viver o quê? Vai viver buscando a sobrevivência, como os refugiados agora. Milhões de pessoas fora das suas casas sem condição de praticar. Né? Então, tudo, as condições internas e externas são muito importantes para o nosso caminho. Né? Tudo, a gente está ligado com tudo, na verdade. Né? Tudo nos afeta. Então, ele vai dizer, então, primeiro o estágio da prática é a disciplina ética, discutida no capítulo anterior. O resultado direto e perceptível de uma vida focada nesses princípios éticos é um estado de bem-estar maior para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. Isso a gente começa a ver essa transformação, né? Porque se a gente começa a meditar, a gente começa a estudar, a gente começa a cuidar das nossas relações, tudo isso vai se transformando. Né? E a gente vai ficando melhor, a melhora nossas relações, melhora nosso ambiente, melhora a nossa prática, melhora a nossa compreensão. Né? Então, vai tendo esses ganhos. Né? Então, o resultado direto e perceptível de uma vida focada nesses princípios éticos é um estado de bem-estar maior para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. Mesmo sem um estudo muito aprofundado e sem a prática da meditação, a disciplina ética traz mais sanidade e mais contentamento. Então, por isso que ele é uma etapa do caminho. Precisa a gente ter esse cuidado. Mesmo que a gente ainda não tenha, né, ainda não esteja praticando direito, nunca tenha feito nenhum retiro, né, e também a gente não tenha clareza ainda profundamente, né, sobre não tenha insights verdadeiros, né, da visão, assim, mas a gente, já tendo ética, já é um passo muito importante no caminho. Como resultado dessa fundação da prática espiritual, a ética, né, nossos pensamentos serão mais virtuosos, mas, possivelmente, a mente ainda estará dispersa, instável e confusa. A gente vai ver, quando a gente quiser, por exemplo, melhorar um comportamento, a gente vai ver que tem que estar presa à nossa mente, porque a gente está presa aos nossos condicionamentos internos, às nossas emoções, não deixa a gente deixar de falar aquela fala rude,
não deixa da gente, né, ser grosseiro com alguém, porque a gente está preso pela raiva. Então, a gente vai ver que a nossa mente é instável, dispersa e confusa quando a gente estiver olhando, de fato, para nossas ações. Né? Aí o aspecto da mente fica claro, uau, eu tenho que meditar, realmente, eu tenho que olhar para isso, né? Tenho que lidar com isso. Aí, reforçar ainda mais essa fundação, estabilizando a mente por meio da meditação, pode ser de grande benefício. Então, a gente vai vendo a importância porque o caminho é muito óbvio, assim. O caminho é muito, a palavra que eu estou querendo dizer, né? É muito prático nesse sentido, assim, muito óbvio, muito prático. Né? O caminho é todo, não é um dogma, entende? Na verdade, o budismo mesmo, a essência do budismo, está além de qualquer religião, porque ele está lidando com a realidade. Então, quando a gente realmente alcança a compreensão mais elevada, por isso que os mestres, por exemplo, o Dalai Lama da vida, os mestres mesmo puros, eles olham para todos os seres e veem como irmãos, estabelecem diálogos, pontes, favorecem uns aos outros. Então, não tem caminho religioso. O budismo não é uma religião, de fato. A gente encara ela como uma religião, como um caminho que a gente pode se conectar. Mas o budismo em si, acessar a visão do Buda, está além de qualquer caminho religioso. Porque a gente vai acessar a realidade como ela é. Então, quando a gente começa a praticar, por exemplo, os ensinamentos, inclusive, da grande perfeição, tem uma limpeza muito grande desses construtos culturais, porque a gente vai estar... Aí é na ciência básica, direta, assim. A grande perfeição é a ciência direta da consciência. É ciência pura, no sentido de descortinar a realidade como ela é. Então, mas a gente vai... Mas como meio hábil, essas práticas, essas meditações, práticas devocionais, tudo isso é meio hábil, que cada cultura se estrutura para fazer sentido para aquela cultura praticar. Né? Então, a gente está recebendo um néctar que está vindo do Tibete, mas a cultura de lá é uma cultura X, cultura mística, e exatamente por isso que eles desenvolveram o Vajrayana, porque eles tinham uma cultura muito mística. E como eles também acessaram o caminho último, direto, assim, o caminho do diamante, foi apresentado para eles o Dzogchen, então eles estabeleceram uma prática, como é que então eu posso me dialogar com essa cultura que é tão mística? Aí vem as práticas do Vajrayana, com deidades, com muita coisa, então ele se estruturou assim, né? Para a gente vai estar encontrando a gente está encontrando uma ponte entre ciência, escola, a coisa, né? Os centros de Dharma não são muito tempos, são mais centros de Dharma, são mais escolas, enfim, a gente está num processo de transição, assim, né? Então, ele vai dizer, então, no budismo, então a gente vai vendo a importância da ética, e aí vai com a ética, com o fato de a gente estar querendo olhar de forma profunda a nossa ação, a gente vê que a nossa mente está, a nossa mente não está ajudando no processo. Então, a meditação começa a fazer sentido para a gente. No budismo, o resultado dessa prática é chamado de quiescência meditativa, ou tranquilidade, ou seja, estabilizar a mente por meio da meditação. Então, no budismo, o resultado dessa prática é chamado de quiescência pragmático. Isso, pragmático era o nome que eu estava querendo ligar, assim. Isso é equivalente a shamatha, Floridalva? Sim, é shamatha. Isso. E Shamatha. samadhi é concentração, né? É. Meditativa, é? É. Uhum. Na verdade, o samadhi é o resultado de shamatha. As práticas de shamatha shamatha são práticas de quiescência, que levam à concentração da mente. A concentração é o samadhi. Aham, ok. Entendeu? É isso. Aí tem vários níveis de concentração, as práticas de shamatha são preliminares. Samadhi é uma consequência de shamatha, entendi. Entendeu? Aham. Pronto. Então, vamos lá. Então, ele vai dizer, então, no budismo, o resultado dessa prática é chamado de quiescência meditativa, ou tranquilidade. Um contemplativo da tradição Kagyupa, que é a tradição do Mingyur Rinpoche, do budismo tibetano, resume a prática de quiescência da seguinte forma: essa prática de estabelecer a calma, estabilizar a mente, estabilizar a atenção, né? E os outros fatores mentais que estão ligados com a prática de shamatha, que é a introspecção, né? Para aí tornar a mente, como ele diz, útil para a etapa seguinte, que é a etapa de sabedoria.
Ele vai dizer, então, o contemplativo da tradição Kagyupa disse, né, sobre a prática de shamatha. A tranquilidade é obtida focando a mente em um objeto e mantendo-a nesse estado até que, ao final, a mente convija para um fluxo unificado de atenção e equanimidade. Então, na etapa de shamatha, a gente vai cultivar a atenção plena, que ele vai mais à frente, acho que ele vai explicar lá na frente o conceito, que é manter o objeto em mente, é lembrar, é a gente não se distrair, não se perder. Então, o cultivo da atenção... Qual seria esse objeto, Flori? Aí vai variar. A gente vai ver no tópico seguinte, vai variar. Ele vai falar qual é o objeto. Vai ser gradual, vai ser, mais à frente ele vai falar dos objetos que a gente pode usar na prática de shamatha, aí tem um processo todo gradual no cultivo da atenção. Aí, dependendo do objeto, aí vai sendo mais grosseiro para mais sutil, vai ser um processo mais gradual aí, nesse cultivo da atenção, né? Vai depender do objeto. Mas aí a gente vai sempre, shamatha vai envolver a gente ter a atenção em focar a atenção no objeto, manter a mente em um objeto. Seja uma imagem externa do Buda, seja a própria consciência, a quietude da consciência. Mas se a gente está fazendo uma prática de shamatha, a gente está pousando a atenção. A gente está desenvolvendo a atenção plena, de manter o objeto em mente, não se distrair. Entende? Essa é uma etapa do treinamento, né? Para poder a gente poder desativar, na verdade, a energia cinética da mente, os condicionamentos que a nossa mente, que são de vários níveis, que a gente não consegue ter nenhum domínio sobre a nossa mente. Tem uma imagem que a EG passou no domingo passado, que é aquela do elefante, né, do treino, o caminho de shamatha, eu vou mostrar mais à frente, quando a gente falar um pouquinho, que a nossa mente é como se fosse um elefante que segue à nossa frente nos conduzindo. E esse elefante ainda é conduzido, é uma coisa pesada, assim, né? Que a gente não consegue lidar, o elefante é uma coisa pesada, né? E ainda esse elefante ele é conduzido por um macaco, que é a agitação. Imagine, a gente que é o mongezinho que está lá atrás correndo, a gente está nenhum domínio sobre a nossa mente. Porque ela está, além dela ser pesada, grande e cheia de condicionamentos, visões, caixinhas, e isso, gosto, não gosto, concepções, ela ainda está presa à agitação, que é uma energia de condicionamento, assim, de resposta automática, né? Então, aí, assim, o treinamento da mente é um processo que vai exigir um esforço, assim, porque o esforço é de soltar o condicionamento, soltar aquilo que está nos aprisionando, né? Por isso a gente vai precisar desenvolver a atenção. E junto com o desenvolvimento da atenção, a gente vai desenvolver o outro fator mental, que é a introspecção, que é o monitoramento da atenção. Então, são dois fatores que a gente vai cultivar em shamatha. E esses dois fatores que vão nos levar a gente gerar essa mente, a atingir shamatha, que aí o Lama vai explicar mais à frente, né? A condição de a gente poder desativar essa mente grosseira e acessar uma mente mais sutil, ele sair de uma mente 1.0 para uma mente 2.0. Que a gente acessar em vida a consciência substrato, aquilo de onde surge todas as nossas experiências desta vida, que é aquele o contínuo mental que vai surgir após a morte. Mas a gente pode acessar isso na prática. E aí sim o processo de transformação começa a ocorrer muito rápido. E talvez nos leve à iluminação nessa vida, se não em 1, 2, 3, poucas vidas seguintes, se a gente seguir nesse processo. Então, um treinamento, assim. É um treinamento profundo. Mas o grau de avanço que a gente tiver nesse processo, a gente vai ter ganhos. Só a gente já parar e refletir. Só como o Miguel Rinpoche, só a gente querer a transformação já é um processo de cura operando. A gente podia estar completamente preso nas outras preocupações mundanas e pronto. Achar que a vida é isso e pronto, mais nada. Mas não é bem assim. Ele vai dizer, então, assim, no contexto budista, que essência meditativa significa mais do que apenas uma sensação de paz. É uma qualidade de consciência estável, vívida e claramente focada no objeto escolhido.
um poder de atenção, de focar a mente. Ele diz, é essa condição de uma mente focada que vai poder investigar a realidade. Aí ele diz, é a nossa ferramenta, é a tecnologia que o Buda trouxe, que os contemplativos, desde aí, não o Buda só, mas desde a Índia, foi desenvolvido, o Samadhi foi desenvolvido na Índia, né? E aí o Buda aperfeiçoou com as práticas de investigação, com as práticas de Vipassana. Então, ele é o nosso instrumento. Se a gente não tiver isso, a gente não tem como acessar a compreensão que o Buda teve. Porque a gente precisa ter essa clareza de mente, essa capacidade de dominar a nossa mente, domínio sobre a nossa mente. Então, o pouco que a gente já vai tendo, a gente já vai transformando a nossa realidade. Vai escolhendo melhor, vai melhorando as relações, vai entendendo melhor o processo, vai caminhando, o caminho vai se descortinando. Então, não tem perda nesse processo. Não tem perda nesse processo. O que pode ter é um caminho um pouco mais lento, dependendo da nossa motivação e da nossa, né, a nossa motivação, de fato. Da onde a gente quer ir, que é a motivação que vai nos levar. Se eu quero só melhorar um pouquinho a minha vida, ter uma morte um pouquinho tranquila, sei lá, é o que a gente vai obter. A nossa motivação é que vai nos levar. Mas se eu quero a iluminação nessa vida, aí o caminho se torna uma outra dimensão, pode tomar uma outra dimensão. Como o Buda. O Buda, ele não tinha outra coisa para ele fazer, quando ele decidiu, né? Não tinha outra coisa para ele fazer. Então, assim, vai depender um pouco da nossa motivação. E também aí dos nossos méritos, das nossas condições. Méritos, né? Que vão nos conduzir nesse processo. Então, só eu terminar esse tópico aqui. Então, assim, no contexto budista, que a ciência é isso, né? Vai desenvolver uma qualidade de consciência estável, vívida e claramente focada no objeto escolhido. Não tem um fim em si mesma. A shamatha, a prática de shamatha, essa etapa de desenvolver essa concentração, desenvolver samadhi, essa quietude, não tem um fim em si mesma. Mas é um excelente instrumento que será utilizado na terceira fase da prática budista tradicional, o cultivo do insight, ou sabedoria. Né? Insight é visão interior, né? Visão direta, sabedoria profunda, né? Não apenas intelectual, mas sabedoria direta. O mesmo autor diz o seguinte sobre a prática de insight, que seria a fase seguinte, né? Que a gente, tendo a mente quieta, não é uma coisa absoluta. Ela não vai ter que estar 100% quieta, a gente vai atingir essa condição de samadhi para a gente avançar nas práticas de insight. A gente vai avançando, porque o pouco que a gente aquieta, a gente já vê melhor, compreende melhor. E aí essa compreensão melhor já nos modifica, nos redireciona melhor para o que a gente deve fazer, o que não deve fazer. Aí a gente já simplifica, né, a vida e bota energia no que precisa ser colocada, energia. Então, isso já vai ajudando. Então, ele vai dizer sobre o insight. O insight é atingido por meio de um exame amplo e detalhado da realidade e através da aplicação sistemática de discernimento intelectual. Então, a gente vai olhar, vai usar a clareza, o intelecto e o exame direto. Então, a gente vai, aqui nessa etapa também da sabedoria, a gente vai olhar, vai estudar, mas vai principalmente aplicar a atenção, que é olhar, a gente desenvolve a atenção em shamatha e a gente aplica a atenção nas práticas de insight. Porque a sabedoria não é intelectual, a sabedoria é uma visão direta. Então, a gente vai ter que ver diretamente. E vai ver diretamente a partir de onde? Da nossa própria consciência. Nossa própria mente, consciência, é a consciência que permeia toda a realidade. E a nossa mente é um intermediador aí do processo. Importante, mas a gente tem que chegar ao nível da consciência clara, pura, livre das máculas, né, dos obscurecimentos. Né? Então, ele vai dizer, vamos seguir só mais um pouquinho para terminar esse tópico. Então. O insight experiencial sobre a natureza da realidade é o antídoto direto para a ignorância, a aflição mental que está na raiz de todas as distorções da mente, comportamentos não virtuosos e sofrimento. Então, se a gente quiser realmente praticar a virtude perfeita, né, ou acalmar completamente, livrar a nossa mente das emoções negativas, aflitivas, é o insight que vai trazer isso. É olhar a natureza da realidade como ela é de fato
diretamente, que é o antídoto para a ignorância, que é a raiz de toda a confusão, das aflições mentais e das ações não virtuosas, né? Dos comportamentos não virtuosos. E, por sua vez, do sofrimento. Então, é uma coisa encadeada, né? A gente viu isso quando a gente contemplou os 4 pensamentos, né? Que o sofrimento surge o quê? Da visão ignorância e a visão enganosa da realidade, que gera um senso de separação, gera o autocentramento, que gera a aflição mental, que aí gera as ações não virtuosas, os comportamentos, e gera o sofrimento. Então, isso é a roda de samsara. É a roda de samsara. A gente pode seguir por aí, mas a gente pode também sair desse processo, liberar esse processo. Então, no entanto, mas dentro de nós, a natureza última, a gente não quer o sofrimento. A gente quer ser feliz, a gente não quer sofrer. Porque é a nossa natureza irradiando, assim. Não querer o sofrimento é compaixão. Querer a felicidade é amor. Então, amor e compaixão é a base da nossa verdadeira natureza. E ela não tem como ser apagada. A gente não quer, a gente não fica bem com o sofrimento. É exatamente a natureza última pipocando, né? Então, aqui rapidinho. Então, ele vai dizer. Então, o insight experiencial sobre a natureza da realidade é o antídoto direto para a ignorância, a aflição mental que está na raiz de todas as distorções da mente, comportamentos não virtuosos e sofrimento. No entanto, sem desenvolver a quiescência meditativa, o poder de cura do insight é limitado, porque a gente não tem uma calma, uma clareza mental suficiente para penetrar, né? Então, o poder do insight é limitado, ele vai até onde a nossa condição de mente vai nos levar. E a ignorância não pode ser completamente dissipada, se a gente não tiver realmente uma mente clara para poder ser incisiva. A tradição Kagyupa, conhecida pela ênfase na meditação, eles são Mahamudra, eles apresentam primeiro a meditação e depois a visão, bem importante assim, transmite provérbios como: onde não há tranquilidade contemplativa, não há insight. E aquele que busca o insight cedo demais, não alcançará a quiescência. Então, tem uma sequência aí que a gente precisa observar, para a gente não se atrapalhar um pouco. Porque a gente pode ficar, como ele diz, presa na visão, e aí a gente não medita. A gente não aquieta nossa mente, aí fica só uma elaboração conceitual, mas a gente não realmente transforma, a gente não tem uma experiência direta, é só um conceito. Tá? E sem também a quietude, a gente não tem a experiência direta. Então, essa abordagem tibetana está bastante alinhada com o budismo indiano mais antigo, conforme evidenciado pelos comentários do grande pandita indiano, né? Aqui está escrito Asanga separado, mas o nome é um nome só, é Asanga, sobre a quiescência meditativa e o insight. Ele dizia: o que é a quiescência? É estabelecer a mente em um estado tranquilo, com estabilidade, atenção e intensidade, clareza. É tornar a mente límpida, pacificar a mente completamente e acomodar a mente em equilíbrio. Não é lucidez, é uma pacificação. As nossas marcas estão tudo lá no... A gente não está acessando a consciência, não está iluminando a consciência substrata, está quietando por enquanto, até a gente atingir shamatha, né? A gente aí chega na consciência substrata, mas não libera as aflições mentais. A gente tem que atravessar para a consciência primordial, para liberar as sementes kármicas, né? Os condicionamentos que estão estocadas na consciência substrata. Então, o que é a quiescência? Então, é isso, é acomodar a mente em equilíbrio, focando em um único ponto. O que é um insight? Insight é aquilo que diferencia todas as coisas de forma sistemática e completa. Aquilo que vê claramente a realidade. Não é é uma coisa assim, é um nada, é um vazio. Vacuidade, assim, o que é isso? Então, vê claramente o que é a vacuidade. Entende claramente, por exemplo, o que é a vacuidade. É uma compreensão muito sutil. Então, vai precisar da meditação, né, da quietude de chama. Então, certamente é possível obter algum grau de insight sem ter alcançado grande estabilidade mental, mas isso seria como a luz de uma vela tremulando com a brisa. O insight pode ser muito significativo, mas devido à falta de quiescência da base da quietude, esse insight vai ser fugaz, e a experiência dificilmente será reproduzida. Esse é um insight, assim, um lampejo, mas você não consegue manter, porque não tem estabilidade na mente. Então, assim como é possível obter um grau limitado... Vamos terminar aqui, viu, gente? Então, assim como é possível obter um grau limitado de insight sem a quiescência meditativa, também pode-se experienciar algum grau de compaixão sem o insight. Ou seja, a etapa da ética, né? Eu também posso ter sem insight. Só vendo a minha mente,
liberando as emoções. Mas o mais profundo despertar espiritual ocorre sobre uma fundação composta por todos os três: a aquiescência meditativa, o insight e a compaixão. Aqui a gente pode, vendo aquelas... E é com esse propósito que cultivamos a aquiescência meditativa, para desenvolver insight e compaixão, de fato, verdadeiras. E não para acalmar a mente e pronto, ficar ali, na calma. A gente pode gerar um apego um pouco pela calma de Shamatha, mas não é com essa finalidade que a gente está praticando. É para desenvolver insight e compaixão verdadeiros. Que aí fecha, né? Ética, concentração e sabedoria, eles, na verdade, se retroalimentam, mas em prol de quê? Da própria compaixão. Porque o coração de um Buda é um coração que inclui todos os seres. Porque, na verdade, vem em separatividade de todos os seres, toda a experiência. Né? Então, vamos ficar por aqui hoje. Desculpem se eu abusei aqui um pouquinho hoje, né? Do tempo. Mas a gente conversou um pouquinho, né? Foi bom também. Então, vamos fazer logo a dedicação, porque já libera as pessoas que precisam sair. E aí a gente fica mais um pouquinho se alguém quiser conversar. Vamos fazer a prece de longa vida Lama Wallace. Tempa tuando de chanchen da geu kun san jin pe makarani tenzin ke buja pe tempa tan zetrini da chindo tse wa zi takudru la jan pe chachen pa ke zandra menan tenju si kyam alan wola si jedrapa i ke buchen poza pe tenju chi zanlin chi da ke panucho sugete ni tabu tse ze pam lopon ki ku se ze trin Gedro conta perlando trifaze. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa, em geral, e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Então, vamos passar para a dedicação, porque a gente estourou nosso tempo muito hoje aqui. Dedicar aos méritos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Udiana, e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adi Yududá, Orgin Lama Drubir, Troati Kemalopá, Dei Salagopacho. Nossa prática hoje possa trazer benefícios para a nossa vida, para o nosso dia a dia, que a gente possa ir transformando, né? Como o Matias falou, né? Transformando, vendo a transformação na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas relações, né? E no nosso próprio caminho. Na nossa própria mente. Tá bom, queridas? Boa noite para vocês. Obrigado, Flori. Obrigados. Boa noite. Obrigada, Flori. Tchau, Obrigada, gente. queridos. Obrigado, Até Maria. Boa noite a todos.